interior do buraco do sítio A só pôde ser feita por 2 horas. Amostras da atmosfera no sítio A indicavam uma morte completa de materiais relacionados a SCP-610. Todas as formas de vida infecciosas que não evacuaram para o buraco morreram acima do solo e rapidamente se tornaram cascas murchas. Explorações do sítio A foram aprovadas e começaram imediatamente. No intervalo de 30 minutos, um total de 3 equipes de pesquisa, consistindo de 2 a 3 funcionários de pesquisa e 4 a 5 escoltas armadas cada, foram enviadas e estabeleceram estações dentro dos restos da vila. Amostras de material falecido convertido e infectado com SCP-610 foram enviadas de volta ao QG do perímetro para processamento e transporte. Uma equipe conseguiu recuperar uma pequena amostra de substância de tecido de SCP-610 ainda viva de um edifício e embalá-la para pesquisa. Na segunda hora de exploração do sítio A, uma série de unidades de ecorreverberação foram montadas ao redor do buraco com a intenção de obter o mapa do buraco e possíveis túneis ramificados do mesmo. No final desta segunda hora, antes que as unidades de eco pudessem ser ativadas, atividade sísmica começou a ocorrer dentro do sítio A. 2 equipes das 3 originais estavam no local, a terceira a caminho de volta ao QG do perímetro com amostras. A terceira equipe foi instruída a retornar ao QG do perímetro quando a atividade sísmica começou, e lhe foi dito que ela não deveria retornar ao sítio A para dar assistência. Atividade sísmica no sítio A atingiu o nível 2,3 na escala Richter antes de diminuir. Imediatamente após o evento sísmico, uma corrente de esporos de SCP-610 irrompeu do buraco e cobriu a área ao redor em uma extensão de 50 metros. Como a equipe no local estava em trajes de materiais perigosos de nível A, a explosão de esporos foi surpreendente, mas não causou nenhuma infecção. Enquanto a erupção estava sendo relatada, ambas as equipes no sítio A foram atacadas por formas de vida aéreas infectadas com SCP-610. Esses organismos foram capturados pelo equipamento de vídeo de drones remotos e mostraram estágios extremamente avançados de infecção. É impossível dizer do que elas sofreram mutação até chegar ao estado atual. Muitas das criaturas aviárias atacavam dividindo suas cabeças ao meio e prendendo-as contra membros da equipe de pesquisa, puxando-os para o ar e jogando-os no buraco quando possível. Essas aves infectadas mostraram-se vulneráveis ao fogo de armas pequenas. Durante a eliminação das aves, um total de 2 funcionários de pesquisa foram perdidos para o buraco, e um foi ferido devido ao fogo cruzado. O funcionário ferido foi imediatamente abatido ao mostrar sinais de infecção devido ao rompimento de seu traje. Antes que contato de vídeo e rádio fosse perdido com as equipes restantes dentro do sítio A, um segundo evento sísmico começou a ocorrer entre 1 e 1,5 na escala Richter. A atenção foi direcionada ao buraco para se preparar para um segundo ataque. Uma segunda explosão de esporos irrompeu do buraco durante a atividade sísmica crescente. No ponto em que as escalas registraram uma força de 3 a 3,5, uma nova entidade de SCP-610 não vista começou a emergir do buraco. A única filmagem capturada desta criatura mostra uma cabeça humana inchada aproximadamente 20 vezes maior do que o normal, pressionando-se para fora do buraco sem nenhum corpo discernível. Contato de vídeo e rádio foi perdido assim que as forças sísmicas aumentaram para 7 na escala por 2 segundos de duração e então cessaram abruptamente. Vigilância aérea adicional do buraco do sítio e da área mostram nenhuma atividade e nenhum traço das equipes de pesquisa ou das mesmas terem estado lá. Todos os funcionários e equipamento foram considerados perdidos. Prossiga para o próximo documento, SCP-610-L4. SCP-610-L4. Os eventos relacionados à descoberta, pesquisa e manuseio de SCP-610 rapidamente se degradam a um ponto em que opções de segurança contra falhas estavam sendo consideradas. Por mais de 1 hora, nada mais aconteceu no sítio A após a perda das equipes de pesquisa durante os eventos sísmicos em SCP-610-L3 e contato subsequente com formas de vida de SCP-610 não vistas anteriormente.
Com a ausência de atividade no sítio A, foi autorizado o envio de um drone remoto em duas partes. A primeira parte deixaria cair um dispositivo de retransmissão remota na entrada do buraco do sítio A, e a segunda parte enviaria um drone para o buraco diretamente para transmitir seus dados para o dispositivo de retransmissão remoto transmiti-los de volta ao QG. Os drones no sítio eram alimentados por energia solar, com uma bateria que mantinha uma carga de 4 horas. Em anexo está o registro de vídeo recuperado do drone do buraco do sítio A antes de sua perda. A gravação se ativa. O rosto do pesquisador é visto olhando para a câmera, aplicando um panos de polimento nas lentes. Este é o drone de exploração RSCP-610-1 se conectando. Verificação de sistemas. Vídeo funcionando. A gravação está boa para a estação de retransmissão. Agora estamos testando os rotores e enviando-se bem-sucedido. O som da pá de um helicóptero começa enquanto a gravação começa a se elevar no ar. A câmera se inclina para a esquerda e para a direita para testar os recursos de panorâmica e então se dirige ao buraco do sítio. A gravação está funcionando, os motores estão funcionando, as conexões estão verdes. Certo, enviando o drone abaixo agora. Áudio do mundo exterior lentamente fica mais baixo conforme a câmera se inclina para baixo e perscruta a escuridão dentro do buraco. Após aproximadamente 2 minutos de descida, as luzes do drone se ativam e iluminam um poço brutalmente cavado. Inicialmente, não está claro o que poderia ter criado o buraco, mas à primeira vista parece que o poço foi criado por um único evento, em vez de cavado com o tempo. Aproximadamente aos 15 metros de profundidade, há vestígios de material de SCP-610 ligados na terra e presos a rochas. O material está dormente, mas mantém sua textura e aparência, ao contrário das amostras acima do nível do solo, que murcham e secam rapidamente. Há uma possível conexão com este material e os eventos registrados durante SCP-610-L3. Descida continua. Aproximadamente aos 100 metros de profundidade, túneis ramificados tornam-se visíveis nas paredes do buraco. A panorâmica da câmera revela pequenos túneis que se ramificam em intervalos aparentemente aleatórios, mas que não estão restritos a nenhum lado do buraco. Esses túneis são considerados muito pequenos para que qualquer exploração útil ocorra. Descida continua. Aumento na densidade de materiais de SCP-610 nas paredes é observado à medida que a profundidade aumenta. Aproximadamente aos 250 metros, o fundo do buraco torna-se visível e o túnel se inclina acentuadamente, sugerindo uma formação não natural, que já era suspeitada. A gravação do drone se move para iluminar esse túnel agora e cuidado é tomado para evitar que o drone entre em contato com qualquer superfície. Movimento é detectado aproximadamente 5 metros à frente. As luzes do drone têm sua intensidade diminuída e as armas entram em operação. O drone RSCP-610 está equipado com uma metralhadora de 5,56 mm contendo 50 cartuchos de munição. Ela se destina a ser usada para dissuadir vida selvagem do drone e defendê-lo contra agressão quando possível, em vez de eliminar um alvo, embora ela seja totalmente capaz de lidar com agressores humanos em pequenos grupos. O foco da câmera muda para a massa de carne em movimento cerca de 3 metros à frente. Depois que a câmera foca, o movimento parece vir do que parece ser um veado, não infectado, se contorcendo nas garras de tentáculos compostos de material de SCP-610. O veado está sendo suspenso acima do solo com intenção incerta. O drone é movido para além do veado preso, mantendo a vista da câmera até que esteja a uma distância segura. Nada ocorre com o veado e o drone passa sem ser perturbado. O solo anteriormente razoavelmente nivelado do túnel exibe grandes lombadas em localizações aparentemente aleatórias cerca de 5 metros à frente do drone, aproximadamente 30 metros depois do veado encontrado. Ao serem observadas de perto, essas lombadas revelam-se semelhantes aos moradores infectados que escaparam do sítio A pelo buraco após a destruição do sítio. Se som de água corrente é detectado e o drone é levado para frente. Cerca de 100 metros mais adiante no túnel, o som da água corrente é ensurdecedor.
As luzes do drone revelam um fluxo de água potencialmente de um dos rios adjacentes na área. Um frasco de amostra é colocado na água, coleta uma amostra, e então é liberado com um sinalizador de rastreamento ativo. A recuperação posterior desta amostra indica que não há contaminação por SCP-610 das águas subterrâneas. O túnel se divide em dois neste ponto. Um túnel conduz ao redor do rio e então parece inclinar-se para baixo, enquanto o outro está diretamente acima de uma fonte de luz no teto. Este segundo é selecionado para facilitar a recuperação do drone. Durante o ajuste da trajetória de voo do drone, ele entra em contato com uma parte da parede do túnel revestida em SCP-610, provocando um corte profundo na hélice do drone, que já estava no processo de recuperação quando a câmera focaliza o ponto de impacto. O drone prossegue para cima. Cerca de 300 metros de viagem para cima, levando aproximadamente 45 minutos, resulta no drone emergindo em uma seção ventosa de montanha onde ele recebe ordens para permanecer baixo. A panorâmica da área revela o que pode ter sido uma aldeia, há muito abandonada. A localização precisa não é clara, mas presume-se que seja nas proximidades do sítio B, a julgar pelas estimativas de viagem do drone. Os edifícios aqui estão revestidos com camadas mortas de SCP-610, ao contrário de outros edifícios no sítio A e sítio C, que estavam revestidos em SCP-610. Esses edifícios parecem ter sido construídos diretamente da substância do tecido. Após uma varredura superficial do sítio B, é determinado que não há vida aqui, seja natural ou relacionada a SCP-610, então o drone é direcionado de volta para o túnel, já que os ventos ao redor da área tornam impossível a recuperação aérea. Ao descer no túnel, um som profundo e estrondoso preenche o áudio e a transmissão de vídeo se torna instável conforme algo bloqueia o sinal. Durante os períodos em que a conexão com o drone é mais clara, sua câmera e arma são apontadas para baixo e as hélices diminuem a velocidade para permitir uma queda mais rápida. A transmissão de vídeo fica totalmente clara nos 2 minutos finais antes da transmissão ser perdida. Subindo em direção ao drone da área abaixo está o que parece ser um grande rosto humano esticado em 20 vezes suas proporções, sem características além daquelas criadas por material de SCP-610. Há órbitas oculares, mas não há olhos. Uma boca, mas não há dentes. O drone dispara contra essa massa de SCP-610, mas as balas não a detêm. Os pontos de impacto permanecem visíveis por alguns segundos antes de se fecharem. Não há espaço no túnel para o drone fazer ações evasivas e ele acaba engolido pela massa. SCP-610 é considerado perdido até 3 horas depois, quando a transmissão inexplicavelmente retorna. A gravação de vídeo do drone parece mostrar uma série de estruturas, iluminadas por uma das 2 luzes do drone. A câmera gira sem instruções dos retransmissores remotos ou do QG, capturando um grande número de entidades cambaleantes dentro da área. O material de SCP-610 se move sobre as lentes do drone e a gravação é permanentemente cortada. Exploração como humanos aprovada. Os resultados estão no documento SCP-610-L5. SCP-610-L5. Aprovação do QG central foi confirmada para uma excursão de assalto tripulada dentro dos túneis abaixo do sítio A para tentar determinar o alcance da infecção de SCP-610. A destruição do sítio A e sítio C estabeleceram que SCP-610 pode ser contido e destruído, tornando a fonte da infecção uma prioridade máxima. A descida inicial nos túneis consiste de 5 equipes, 2 de pesquisa e 3 de assalto, junto de equipamento o bastante para estabelecer uma base de operações subterrânea. A descida para os túneis foi estabelecida usando sistemas de polia e um elevador para mover equipamento. Equipes de assalto foram as primeiras a descer, armadas como unidades incendiárias para limpar SCP-610 para fora da área. Todas as equipes puderam descer sem nenhum incidente, e as unidades incendiárias exerceram sua função de deixar a jornada tranquila até a fonte de água onde o drone RSCP-610 foi perdido.
A base para operações subterrâneas relacionadas a SCP-610 reside no fundo de uma junção de 3 vias, 4 se o fluxo de água for incluído. O primeiro